Salvação. O que é salvação? Como que eu faço para ser salvo? Essa é uma das perguntas que talvez você já tenha feito para você mesmo, ou já te perguntaram. Se eu for um bom filho, se eu for um bom marido, se eu for um bom amigo, se eu ir bem na escola, se eu tirar boas notas, se eu não falar palavrão, se eu não fizer coisas erradas, será que isso vai levar para o céu? Se eu frequentar a igreja, se eu for voluntário, né, se eu fizer boas coisas, será que isso vai me levar para o céu? Como eu sei que eu sou salvo? Existem os calvinistas que acreditam que a gente é predestinado. E se eu não for predestinado para a salvação, como eu sei que eu sou predestinado? Mas tem também os arminianos que acreditam que a salvação é uma conquista. Se você crer, você será salvo. O que é verdade nisso tudo? Eu acho que é sobre isso que eu vou falar, né, nesse vídeo. A primeira coisa que eu queria ler é João 3,16. Eu acredito que você conhece esse versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se Deus amou o mundo de tal maneira, por que ele já não nos salvou? Por que existe o pecado? Por que existe o bem e o mal? Por que existe o mal? E para falar sobre o mal, a gente primeiro precisa voltar lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz em Gênesis 1 que Deus criou o mundo. Em Gênesis 1 ou 2 fala da criação do mundo e do homem. Uma das coisas que Deus criou foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão e Eva: de todos os frutos vocês poderão comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem dela, vocês perecerão. E um dia Eva estava no jardim e ela viu a serpente na árvore. E a serpente falou para ela: olha, que você não come fruto, você não quer ser como Deus? E aí Eva falou: não, mas Deus proibiu a gente de comer, né? A gente não pode comer desse fruto. Aí a serpente convenceu a Eva, e ali a Eva comeu. Apanhou do fruto, comeu e foi até Adão. E em Adão ela pegou e falou: olha, Adão, toma aí pra você comer também. E ali Adão comeu. E Gênesis conta, né, que na viração do dia, no entardecer, no pôr do sol, os judeus até hoje, viração do dia como a mudança de dia, né? Então, para os judeus o dia não muda na meia-noite, no pôr do sol. E num dos pôr do sóis, Deus desceu à terra, como ele era de costume fazer, na viração do dia, caminhar com o homem, conversar com o homem. E naquela viração, Adão e Eva se escondeu, porque eles comeram do fruto, eles olharam para si, viram que estavam nus, e que aquilo talvez não seria certo, não era certo, e eles se esconderam de Deus. Mas quem pode se esconder de Deus, né? O salmista diz que se eu for mais profundo dos abismos, lá o Senhor está. Se eu subir a mais alto montanha, lá também o Senhor estará, né? Não temos como nos escondermos de Deus. Adão diz: Deus, nós estamos nus. Então Deus diz para Adão: mas quem te contou que você estava nu? A primeira pergunta: quem te contou que você estava nu? E às vezes na nossa vida a gente escuta muitas acusações. Muitas pessoas apontam o dedo e dizem: isso é errado, não faça isso, não faz isso, isso não dá certo porque você está fazendo. Ninguém nunca fez isso e funcionou. Porque você está fazendo isso, e o mundo e as pessoas e o inimigo coloca dúvidas no nosso coração, né? Por que você está fazendo isso? Por que você está indo por esse caminho? Olha a sua família, olha o seu emprego, olha a sua educação. E o inimigo coloca dúvidas sobre quem nós somos, dúvidas sobre o que nós fazemos, dúvidas sobre o nosso futuro. E a primeira pergunta que Deus faz para você hoje é: quem te contou isso? Quem contou para você que você estava ali? Quem contou para você que o que você está fazendo não vai dar em lugar nenhum? Quem contou para você que a sua vida não tem valor? Quem contou para você que você não tem futuro? Quem contou para você? E Deus falou para Adão e Eva: quem contou para você que vocês estavam nus? E ali, no decorrer da história, eles são expulsos do jardim, foram amaldiçoados e expulsos do jardim. E ali o pecado entrou no mundo. E é curioso dizer que o pecado, ele não foi uma criação de Deus. O mal não é uma criação de Deus. Por que existe o mal no mundo? O mal não é uma criação de Deus. É só sobre Douglas, mas então por que Deus não acaba com o mal? Se o mal não é uma criação de Deus, primeiro, como que ele existe? E por que Deus não acaba com ele? É uma pergunta válida. Mas quando a gente olha pro mal,
pra dor, pra tristeza, a gente entende que isso não é algo, mas isso é a ausência de algo, né? Imagina um buraco na parede. Eu pego uma parede, faço um buraco. Se eu pedir pra você pegar aquele buraco, você consegue? Se eu furar uma folha de papel, pedir pra você pegar aquele furo, você consegue? Não, porque aquilo não existe. O furo, o buraco, aquilo é ausência. Quando a gente diz que o homem tem um buraco do tamanho de Deus, é porque ele tem uma ausência que só Deus pode preencher, né? A ausência de Deus não é algo que você consegue preencher com coisas, mas só com Deus, só com o Espírito Santo. Quando a gente fala do mal, não é porque Deus criou o mal, mas é porque quando não existe o bem criado por Deus, há espaço para o mal. Quando não tem Deus, uma das curiosidades que eu gosto de falar, né, que as pessoas dizem que o inferno é aterrorizante por causa do sofrimento, e realmente, para as pessoas que não têm Jesus, aquilo vai ser aterrorizante. Sofrimento, dores como picada de escorpiões, mas a pior parte do inferno não é a dor, não é as tristezas, não é a solidão. A pior parte do inferno é a ausência de Deus. Deus não estará lá. Quando você imagina que Deus, aquele que está em todos os lugares, né, onipresente, ele não estará lá, não haverá uma faísca de esperança, não haverá uma faísca de alegria, não haverá uma faísca de nada que é bom, porque Deus não estará lá. É uma eternidade de sofrimento pela ausência de Deus. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente vê que existe o mal, que existe dor, que existe sofrimento. Não é porque Deus criou o mal, criou a dor, criou o sofrimento. Mas é porque o povo se voltou contra Deus. E pelo povo se voltar contra Deus, o povo abre buracos de ausência de Deus. É quando a gente não permite que Deus trabalhe na nossa vida, eu abro espaço para o inimigo colocar dúvidas. Quando Adão e Eva deixaram de obedecer a Deus, eles deram espaço para dúvidas. E é ali que o homem cai. Isso não acontece só lá, isso acontece nos dias de hoje. Nós caímos quando nós deixamos Deus de lado. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, lembra-te, pois, de onde caíste. E aqui eu faço uma pergunta para você: onde você caiu? Onde eu, Douglas, caí? É nesse lugar que eu preciso me lembrar do Senhor. Quem é Deus na minha vida? Lembra de onde caíste e arrependa-te. Sabe, Adão, quando Deus pergunta para Adão o que aconteceu, Deus sabia que Adão tinha feito. Deus tinha visto na hora que Adão tinha feito. Você acha que não? Óbvio que sim. Mas por que você acha que Deus perguntou para Adão o que aconteceu? Quem te contou? Quem te ofereceu? Era a oportunidade de Adão se arrepender de onde ele tinha caído e voltar ao primeiro amor. Mas Adão escolheu mentir. Adão escolheu culpar a mulher. Quantas das vezes nós agimos como Adão, sabe? Nós somos muito prontos a julgar Adão e Eva. Muito prontos a dizer que quando a gente chegar no céu, a gente vai apontar isso naquela pessoa, apontar isso naquela pessoa. Mas quem somos nós? Será que nós não teríamos comido o fruto proibido? Quantas vezes nós vendemos Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata? Quantas vezes nós fazemos muito pior do que aquele que nós julgamos? Por isso Jesus disse, antes de olhar a farpa do olho do seu irmão, olha a trave que está no seu olho. Talvez seja por isso que a gente consegue julgar com tanta facilidade, apontar com tanta facilidade. Que o nosso olho está com trave, o nosso olho está com escamas. Nós não conseguimos nem olhar para onde a gente caiu, como que a gente quer, achar que nós estamos no direito de fazer qualquer outra coisa. Mas é para isso que existe a graça de Deus. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do inimigo. Sabe, aquele que nos convence é o Espírito Santo. Então a melhor forma de eu atingir a salvação não é pelas minhas obras, porque eu vou continuar apontando a farpa no olho do irmão.
Eu vou continuar apontando o erro de Judas. Eu vou continuar falando que eu faria melhor do que Adão e Eva. Mas por que ainda assim eu serei salvo? Porque a salvação não é pelas obras. Não é pelas minhas obras que eu vou ser salvo. Porque se fosse pelas minhas obras, eu poderia me vangloriar da salvação. Como muitas pessoas fazem. Só que as pessoas que se vangloriam da salvação, elas não foram salvas. Porque se eu acho que eu salvei a mim mesmo pelas minhas obras, eu não fui salvo. A salvação não é por obras, senão as pessoas se vangloriariam. A salvação é graça de Deus, é presente de Deus por meio de Jesus Cristo. E como eu sei que eu sou salvo? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Crer no quê? Crer que Jesus Cristo é Filho unigênito de Deus, nascido de um nascimento virginal por obra do Espírito Santo, que veio e padeceu pelos nossos pecados, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está sentado à direita de Deus Pai, aguardando a grande vinda do Senhor. Esse é o crer. Crer no poder do Filho de Deus. E isso não é por obras. Nada do que nós façamos vai pagar aquilo que Jesus fez. A dimensão do que Jesus fez na cruz é inimaginável. E eu não falo do sofrimento físico, que é sim grande, mas Pedro foi crucificado. O discípulo de Jesus foi crucificado, mas por que então a gente não ora em nome de Pedro? Por que a gente não prega em nome de Paulo? Por que a gente não vive em nome de Mateus? Porque o único puro, sem mancha, como ovelha ao matadouro, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era puro sem pecado. Ele carregou os nossos pecados. O sacrifício de Jesus não era sobre a cruz, não era sobre o sofrimento físico, que sim foi terrível, mas era sobre aquele sofrimento que só um poderia passar. E através dele, pelas pisaduras dele, nós somos sarados. E é esse entendimento que eu preciso ter para ser salvo. Adão pecou, Eva pecou, Moisés errou, bateu na rocha ao invés de tocar na rocha. Saul errou, Davi errou, os discípulos erraram. Na hora da morte de Jesus, Pedro cortou a orelha de Malco. Eu erro todos os dias. Então por que que ainda assim Jesus nos escolheu? Por que que ainda assim eu vou ser salvo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus sabia que se eu fosse seguir a lei eu não seria salvo. Jesus sabia que se eu fosse precisar das minhas obras para ser salvo, eu não seria salvo. Porque nada do que eu faça é mais poderoso do que o acesso à vida eterna de Deus. A salvação não é sobre não ir para o inferno, a salvação é sobre ter acesso direto à presença de Deus no céu eternamente. Isso é salvação, é morar com Deus no céu. E nada do que nós façamos, nada do que nós façamos equipara a esse presente do Senhor. Por isso Jesus precisou vir morrer no nosso lugar. Por isso Jesus precisou vir carregar os nossos pecados. Jesus foi feito pecado. Todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Todo o pecado. O pecado que você ainda nem cometeu estava sobre Jesus. Ser salvo é eu entender que eu não vou ser perfeito. Mas o fato de eu não ser perfeito não quer dizer que eu vou viver a vida como eu quero. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por minha causa achará. O que isso quer dizer? Que quando eu aceito Jesus, a minha vida não é mais minha, a minha vida é de Deus. Só não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Considero tudo como perca. O que Paulo viu? O que Paulo aprendeu para dizer que ele considerava tudo como perca? Paulo era estudioso, Paulo era um grande no império. E ele disse: eu considero tudo como perca, tudo como esterco. Perante Deus, perante Jesus. Eu considero tudo como perca? Eu considero tudo como esterco? Isso é um questionamento que a gente precisa fazer. Nós precisamos considerar tudo
como porco diante de Deus, todos os dias negando a nós mesmos, negando os nossos sonhos. Não são mais meus sonhos, são os sonhos de Deus. Não é mais a minha visão, a visão de Deus. É isso que nós precisamos fazer e viver. Viver Cristo, carregar a nossa cruz e seguir a Ele. A melhor forma de saber se você é salvo é através da vida que você leva, uma vida que glorifique o nome de Deus e negue a si mesmo. Aquele que não nega a si mesmo não vive uma vida que glorifica o Senhor e se não é salvo. Não é sobre o pecado que você comete ou não. É sobre a vida que você leva. De humildade, de arrependimento, de humilhar-se a si mesmo diante do Senhor. Esse é salvo.